Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu estou trazendo hoje aqui para vocês uma série de um assunto aí que foi bastante pedido, né? Assunto esse que a gente vê tanto no ensino regular como principalmente em concursos, né? Que é o assunto relacionado ao conteúdo de raciocínio lógico. Então eu adianto para vocês aqui, ó, que eu vou deixar uma playlist lá já prontinha. Todas as questões referentes a esse assunto vocês encontram lá direto, né? Para não ficar misturados aí nos nossos conteúdos aí dos vídeos. Então pode ir lá nas playlists. Eu vou deixar o link inclusive na descrição para que vocês que estão estudando para concurso tenham acesso a esse material aqui, ó. Então, o primeiro problema que a gente vai estar analisando hoje é um problema assim num grau de dificuldade tranquilo, né? Um probleminha fácil, porque vocês vão ver aqui que ele envolve só duas variáveis, né? Então ele é bem, como é um assunto que a gente está introduzindo agora, vou começar ele numa dinâmica bem tranquila para que vocês acompanhem as etapas de resoluções, porque o que vocês aprenderem aqui, a aplicação vai ser a mesma. Quando vocês tiverem um problema com três ou mais variáveis, a forma de resolver é a mesma, certo? Então vamos esclarecer aqui o que são essas variáveis e como a gente resolve esse problema da melhor forma. Eu vou colocar menorzinho aqui para ter espaço para as anotações, ó. Mas vamos fazer a leitura primeiro aqui, né? Ele fala o seguinte, ó: em uma rua existiam três casas, e cada uma dessas moradias era habitada por um único morador. Sabendo que as casas eram uma de cor amarela, outra de cor azul e outra vermelha, e que o nome de cada morador era Antônio, Francisco e José, e que Antônio morava em uma casa vermelha e José não morava em uma casa azul, indique o nome do morador e qual a cor da sua respectiva residência. Bom, agora menorzinho aqui para as anotações, né? Primeiro vamos falar aqui das variáveis. Você vê que o problema dos valores aí informado, né? Eles falam de duas que a gente está chamando de variáveis, que são as cores das casas, não é isso? E o nome dos moradores. Então ele só envolve esses dois assuntos aí, ó. As casas são amarela, azul e vermelha, e os moradores são Antônio, Francisco e José. Então, qual a melhor forma de você resolver um problema desse tipo? É construir uma tabela de linhas e colunas, né? Pode ser nesse formato aqui, onde você vai determinar as colunas para uma das variáveis e as linhas para outras. Esse ponto aqui, que são as chamadas células, o ponto de interseção de uma coluna e de uma linha, você vai estar preenchendo como verdadeira ou falsa, de acordo com o que o problema informa para vocês. A gente vai ver isso no passo a passo. Quando você for preencher colunas e linhas, lembre-se do seguinte, ó. Se você determinar que a coluna aqui vai ser para as cores, a gente não pode misturar, né? Você não pode colocar uma cor aqui e o nome do morador aqui. Ou você coloca só cores nas colunas, ou coloca só nome de moradores. E vice-versa para as linhas também, né? Se você determinar que as linhas vão ser as cores, então coloque só cores nas linhas. E se for o nome dos moradores, coloquem só os moradores. Aqui eu vou padronizar o seguinte: as colunas vão ser as cores das casas. Então a primeira coluna vai ser a cor vermelha, a segunda coluna vai ser a cor azul e a terceira coluna a cor amarela. E sobre as linhas, os moradores aqui, ó, a primeira linha vai ser o morador Antônio, a segunda linha vai ser o José e a terceira e última linha vai ser o Francisco. Bom, concluída essa etapa aí de preenchimento, né, das cores e dos moradores, né, as colunas e linhas, agora eu vou ver outras informações que o problema me dá para que eu possa preencher as nossas células aqui, né, que são esses pontos aqui que a gente vai discutir agora. Ó. Se você for ler o problema, você vai pegar essa informação aqui, ó. Depois que ele fala, né, as cores das casas, o nome dos moradores, ele faz uma afirmação para a gente que é o seguinte, ó. O Antônio, ele morava em uma casa vermelha. Então essa informação para a gente é muito importante aqui, vamos até grifar, ó. O Antônio, ele é morador de uma casa da cor vermelha. Então essa informação é importantíssima para a gente. Primeira informação é essa. Então o que a gente já tem ela aqui como verdade, ó? Veja que esse ponto aqui, essa interseção é da coluna vermelha e da linha Antônio. Então esse ponto aqui, isso aqui já me dá como verdade, ó, que o Antônio morava em uma casa vermelha. Então eu posso já colocar isso como uma afirmação verdadeira. Aqui você pode marcar com V de verdadeiro, pode marcar um S de sim, né? Se for falsa você bota não, é sim ou não. Pode marcar aquele símbolozinho de certo
e um xizinho de errado. Esse é o critério, né? Eu vou colocar V como verdadeiro, F de falso. Então, se essa informação é verdadeira, eu sei que o Antônio é morador da Casa Vermelha, veja que outras células aqui já podem ser preenchidas só de posse dessa informação aqui, ó. Se o Antônio ele é morador da Casa Vermelha, como o problema afirma para mim, então significa que o Antônio não pode morar, né, na Casa Azul, porque o problema afirma que é um morador por cada residência, não é isso? E o Antônio não pode morar na Casa Amarela. Então essa afirmação aqui seria falsa, né? O Antônio amarelo é falsa. E sobre a Casa Vermelha, se o morador dela é o Antônio, significa que o José não pode morar, né, na Casa Vermelha, porque já é ocupada pelo Antônio, e o Francisco também não. Então essas duas aqui são falsas, né? A Casa Vermelha não pode ser ocupada nem pelo Francisco nem pelo José, porque a afirmação aqui já me diz que ela é ocupada pelo Antônio. E outra afirmação é essa daqui, ó. José não morava em uma casa azul. Então vamos tomar nota disso aqui também, que é importante, ó. José, ele não era morador da casa azul. Isso vai me ajudar um bocado também. Então essa informação é importantíssima. Como José não mora na casa azul, veja que essa célula aqui eu já posso botar falsa, porque ele me afirmou, José não mora na casa azul. Então aqui é falsa. Então aqui perceba o seguinte, ó, se o José ele não mora na azul e na etapa anterior eu tinha descoberto que ele não morava na casa vermelha, só sobrou uma opção de casa para o José, que é a amarela. Então essa daqui vai ser verdadeira, ó, José ele mora na casa amarela. Porque se essas duas são falsas, essa aqui só pode ser verdadeira, não é isso? E dando continuidade aqui, o que eu tenho? Se eu preencher essa informação aqui, lembra que eu tenho como preencher toda a linha e toda a coluna? Então veja, ó, se na casa azul o José não é morador de lá e nem o Antônio é morador da azul, significa que a casa azul ela só pode ser ocupada pelo Francisco. Então essa informação seria uma verdadeira. A casa azul ela é ocupada pelo morador Francisco. E aqui eu tenho como preencher essa que está faltando aqui, ó. Se o Francisco mora na azul, significa que o Francisco não tem como morar na amarela. Então aqui seria falsa. Pronto, então de posse dessa tabela preenchida, eu já tenho como fazer a associação aqui, que indicar o morador e qual a cor da sua respectiva residência. O probleminha vai ficar assim, ó. Então, confirmando aí, ficou assim, ó. O Antônio, ele é morador da Casa Vermelha, né? Porque o V está aqui, né? Então, Antônio da vermelha. O José da amarela, ó, o José, a verdadeira aqui, o amarelo. E o Francisco, a verdadeira aqui é a casa azul. Então, o Francisco é o morador da casa azul. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro esse primeiro probleminha. Como eu falei para vocês, ele é o formato mais simples de se resolver problema dessa forma aqui, com a nossa tabela, né? E na sequência veremos outros informes aí. A próxima aula, inclusive, eu vou trazer uma questão de concurso, que ela caiu no concurso recente aqui. E a resolução é dessa mesma forma, só que em vez de duas variáveis, vamos fazer uma com 3. Então é interessante que todo mundo entenda essa etapa de resolução, para que na sequência não fique dúvida com 3 ou mais variáveis. Bom, pessoal, agradeço aí todos que ficaram até aqui. Obrigado e até a próxima aula.